se a gente parar pra pensar, daí sistemas que são mais coletivistas ou que tentam individualizar, quer dizer, que tentam individualizar não, que tentam coletivizar, em teoria é muito mais difícil deles darem certo, psicologicamente falando mesmo. Sim, psicologicamente falando são problemáticos, porque até assim, se você for até analisar a questão de como que funciona a gestão, os grupos, né? Tem um psicólogo que é o Kurt Lewin, que foi um dos precursores da psicologia social. É um cara que criou a teoria do campo unificado. Ele diz que, assim, a gente está num campo de forças sociais, emocionais, de memória, genéticas. Então, assim, imagina que você está num lugar cheio de cordas, puxando ou empurrando você. Esse seria o campo, a teoria do campo dele, né? E o Kurt Lewin estudou 3 tipos de liderança. Só para pegar o ponto da liderança, depois a gente volta nos liderados. Né? Ele estudou a liderança democrática, autoritária e a que ele chamou de laissez-faire, que laissez-faire seria assim, deixa todo mundo fazer as coisas e eu não me envolvo. Né? Então, é muito fácil você ir de uma experiência democrática para uma autoritária. É muito difícil você ir de uma autoritária para uma democrática. E aí ele estudou ali a funcionalidade psicológica delas, né? E aí essa laissez-faire é a pior de todas. Você não toma decisões, deixa os indivíduos bagunçados tomarem decisões. Aí as pessoas costumam se desorganizar. Né? As pessoas precisam de uma liderança. Aí a democrática é a que funciona mais porque deixa as pessoas mais psicologicamente estáveis, as pessoas dão mais ideias, a criatividade aumenta, né? A produtividade aumenta, as pessoas sentem que participam da criação da realidade das coisas, então elas se engajam mais em qualquer tipo de decisão. Você vê isso muito, muito bem numa empresa. Se você começa a ser ditatorial na empresa, os teus funcionários começam a se rebelar, né? Então, assim, só pelo ponto da questão da liderança e da organização que o ser humano precisa. Você vê que quando você está num grupo, tem sempre alguém que você começa a olhar como líder ou você é esse líder, né? Assim, mas você sempre tem certas pessoas que estão ali encabeçando alguma conversa, alguma decisão, alguma mudança, principalmente quando começa a aumentar o estresse, sempre tem alguém que vai, não, vamos, onde é que a gente vai almoçar? Todo mundo perdido, tem sempre um que, geralmente é sempre o mesmo, então assim, precisa sempre de liderança. Beleza, então a liderança é um ponto. Geralmente quando você usa abordagens que não consideram as questões individuais, você cria cenários que são, em tese, muito interessantes, mas na prática você vê que os indivíduos começam a forçar aquilo que era uma coisa interessante na ideia, se torna meio desinteressante na prática. Né? Autoritarismo. É só você pegar aqueles livros, por exemplo, do George Orwell, que é 1900, Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Descreve bem ali, né? Uma questão de como que isso funciona de uma forma ruim, se analisando a questão das lideranças, né? Mas o indivíduo também. Por exemplo, o indivíduo precisa... tem uma série de psicólogos que investigou as motivações humanas. Mas uma das motivações humanas é a recompensa, ou o status, ou você ser reconhecido, ou valorizado, ou você ser admirado, ou você ter punição ou não para as coisas. Tem vários psicólogos que analisaram, assim, o que o ser humano precisa mesmo para viver e tal, né? E, pelo menos, o que eu consigo ver de tudo que eu já li e estudei é que você precisa sempre levar em consideração de uma maneira muito, muito, muito séria o indivíduo. E a partir do indivíduo saudável e bem nutrido emocionalmente, psicologicamente, materialmente falando, né, até de nutrição de comida mesmo, você tenta organizar o resto. Mas quando você tenta organizar pelo social, você justamente corta muita coisa
Imagina um gráfico de barras, assim, né? Um indivíduo que é autocriatividade alta, mas ele é um cara que com baixa conscienciosidade. Não é um cara que você confia nele, você diz... o cara vai fazer o projeto certinho no dia. Ele é super criativo, mas ele não é consciencioso. E aí, o outro cara é super consciencioso, mas nada criativo. E aí você pega e diz assim, vamos fazer uma média de comportamentos e vamos lidar com todo mundo dessa forma. Aí você vai cortar você vai cortar a criatividade desse cara até o nível que você quer, e você vai cortar o nível de conscienciosidade do cara, vai exigir dele muito mais. Então, assim, óbvio, a gente vive numa sociedade que tem regras e instituições e tal, mas psicologicamente falando, a gente tem que saber e olhar para o indivíduo, senão a gente fica... justamente, é só olhar as sociedades que fazem isso, né? Como tem, assim, perseguição e coisas que você não consegue entender como que um ser humano consegue viver ali, você estando fora. Aí não sei como que eles vivem lá dentro, né? Como que eles... assim, como que eles aguentam aquilo e tal, mas eu acho que tem um pouco daquilo que tu falou da criança que nunca viu a luz. Isso, e não desenvolve a visão. Pode ser. Eu acho que tu nasce num sistema, é daquele jeito, tu sempre viveu daquele jeito, tu acha que aquilo é o normal. A Coreia do Norte as pessoas não sabem o que elas estão vivendo lá dentro, né? É muito bizarro. Não sabem o que elas estão vivendo. E não sabem o que existe fora também. Então fica difícil de querer... Se você chegou até aqui, se inscreve aqui no nosso canal, assiste esse vídeo aqui também que o YouTube tá recomendando pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar.